Existe um tipo de cansaço que não se cura dormindo. É o esgotamento de quem percebe que está fazendo tudo, absolutamente tudo certo, mas continua batendo no mesmo teto invisível. Você estuda, trabalha, faz cursos, tenta gerenciar as suas emoções, mantém a disciplina, mas, no papel, a sua vida deveria estar avançando. Mas, na prática, parece que existe alguma coisa reorganizando o cenário para te puxar de volta, exatamente para o mesmo limite de sempre. E isso gera uma frustração muito específica, a sensação de que você está correndo numa esteira, gasta uma energia enorme, faz tudo o que acredita que deveria fazer, mas, quando olha para a própria vida, continua praticamente no mesmo lugar. E a resposta padrão que você encontra para isso é: falta foco, falta força de vontade, você precisa pensar positivo, você tem algumas crenças limitantes, e então você corrige a técnica, trabalha mais, estuda mais, faz outro curso, procura outra estratégia, tenta controlar aquilo que está sentindo, tenta pensar diferente e, mesmo assim, depois de algum tempo, o mesmo tipo de problema reaparece. Eu quero te propor algo diferente, uma perspectiva diferente hoje. Talvez o problema não seja a falta de esforço. Talvez aquilo que está mantendo determinados ciclos na sua vida não esteja apenas naquilo que você faz. Pode estar no lugar interno, de onde as suas ações estão nascendo. Imagine por um minuto um projetor de cinema. Se aquilo que está sendo projetado é um drama, não adianta você correr até a tela e tentar apagar as imagens. Você pode até trocar a tela, pode mudar todo o cenário, mas se a matriz que está sendo projetada continuar a mesma, a projeção daquele drama continua. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem na própria vida. Mudam de emprego, mudam de relacionamento, mudam de projeto, mudam as metas e às vezes mudam até de cidade. E durante algum tempo, parece que tudo mudou. Só que alguns meses depois, as mesmas sensações começam a voltar. O mesmo peso, o mesmo tipo de conflito, a mesma dificuldade financeira, a mesma insegurança, a mesma sensação de estar novamente preso no mesmo lugar. Veja, o cenário mudou, mas alguma coisa permaneceu. E é justamente essa alguma coisa que me interessa. Por quê? Porque existe um ponto anterior ao comportamento, anterior às suas tomadas de decisão. E muitas vezes anterior até aquilo que você acredita conscientemente querer. Eu chamo esse ponto de origem. O ponto de origem é o estado interno, a postura, a percepção, a partir dos quais você interpreta uma situação, toma uma decisão e se movimenta diante da vida. E aqui existe uma diferença importante. Você pode tomar uma decisão aparentemente muito inteligente, mas se essa decisão estiver nascendo da defesa, do medo, da necessidade desesperada de aprovação ou da sensação da escassez e da falta, a maneira como você vai executar essa decisão será influenciada por esses estados. Vou dar um exemplo muito simples. Então você pode estudar prosperidade, pode querer crescer profissionalmente, pode fazer planejamento, pode aprender tudo sobre vendas, pode conhecer todas as estratégias. Mas, se por trás da sua busca por dinheiro existir um medo profundo de faltar esse dinheiro, esse medo começa a participar
das suas escolhas. E nem sempre você percebe isso. Você hesita quando deveria avançar, avança como quando deveria observar, aceita condições ruins, porque tem medo de perder a oportunidade, cobra menos do que deveria, porque teme que a pessoa diga não, tolera situações que não deveria tolerar. Por quê? Porque acredita que talvez não apareça outra oportunidade. Ou ainda, abandona uma decisão cedo demais, antes mesmo de descobrir se ela poderia funcionar. Percebe? O medo ele não precisa aparecer dizendo eu estou com medo. Ele pode aparecer disfarçado de decisão racional. E é aí que a coisa fica interessante. Por quê? Porque conscientemente você acredita que está construindo prosperidade. Mas uma parte importante das suas decisões continua sendo organizada pela escassez, pelo medo. E nesse ponto a vida não está te punindo de forma alguma. E isso também não significa que tudo o que acontece com você, na sua vida, foi conscientemente criado por você mesmo. Não é essa a questão. A questão é perceber de que lugar você está respondendo às circunstâncias que aparecem na sua vida. Porque é justamente nesse ponto que você começa a recuperar a possibilidade de escolha. É aqui também que algumas respostas fáceis começam a falhar. Veja, de um lado, existe uma espiritualidade que você entrega tudo ao invisível e simplesmente espera os resultados. E do outro, existe a ideia de que basta pensar positivo, fazer visualizações, repetir algumas frases positivas e esperar que a realidade o acompanhe. Nenhuma dessas coisas precisam ser descartadas, mas, isoladamente, elas podem não tocar no ponto de onde as suas decisões estão realmente nascendo. Pensamento positivo sozinho não pode ser tão profundo quanto o que existe dentro de você. Está lá num estado interno muito mais profundo que isso, organizando as suas percepções, escolhas e comportamento. Por isso, quando eu falo em transformação, eu não estou falando em simplesmente desejar uma realidade diferente. Eu estou falando em compreender a mecânica pela qual um estado interno começa a interferir na maneira como você percebe, decide, age e sustenta as suas escolhas. E isso precisa aparecer na sua vida concreta, na sua vida real. Ou seja, no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, nas escolhas e na maneira como você conduz a própria vida. Se isso não modificar absolutamente nada na maneira como você vive, alguma coisa precisa ser investigada. E talvez seja exatamente por isso que algumas pessoas chegam a um ponto de exaustão. Não porque fizeram pouco, mas porque passaram anos tentando corrigir somente o lado de fora. Então eu quero deixar uma pergunta para você e não responda rapidamente. Pergunte-se: de onde está nascendo o meu esforço? Quando você busca prosperidade, por exemplo, de onde essa busca está nascendo? Quando você tenta salvar um relacionamento, de onde essa tentativa está nascendo? Quando você aceita um trabalho, quando diz sim, quando diz não, quando começa alguma coisa ou quando abandona alguma coisa,
De onde essa decisão está nascendo? Eu estou realmente construindo algo novo ou estou apenas tentando desesperadamente não viver novamente aquilo que eu já vivi, em repetição? Essa diferença parece pequena, mas não é. Quando você começa a localizar o ponto de origem de onde você toma as suas decisões, você começa também a perceber coisas que antes pareciam automáticas. E quando você muda o ponto de onde você vive, percebe, decide e age, começam a existir possibilidades de respostas diferentes. Não por mágica, não porque o universo recebeu uma ordem e agora vai cumprir, mas porque você já não está necessariamente respondendo a partir do mesmo lugar, aquele lugar anterior. É aqui que começa o meu trabalho que eu quero desenvolver neste canal. Nós vamos conversar sobre estados de consciência, sobre padrões que se repetem, sobre o autoconhecimento aplicado, sobre prosperidade, sobre propósito e sobre criação consciente. E principalmente sobre como aquilo que você desenvolve internamente precisa encontrar expressão concreta na vida, sem misticismo evasivo, sem promessas superficiais e sem transformação espiritual provocando uma fuga da realidade. Porque não basta mudar o cenário, se o ponto de onde você continua vivendo permanece o mesmo. E é exatamente isso que nós vamos investigar a partir daqui. Como reconhecer o estado interno que está por trás de uma repetição? Como diferenciar aquilo que você conscientemente deseja daquilo que continua sustentando nas suas escolhas? E como transformar essa percepção em mudança prática? Se esse tipo de investigação faz sentido para você, inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo eu quero começar por uma questão que parece muito simples, mas que muda completamente essa conversa. A sua vibração realmente determina a sua realidade? E eu já adianto uma coisa: a resposta não é tão simples quanto normalmente aparece em muitos lugares por aí. Nos vemos no próximo vídeo.